Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Pod SBO. Hoje nós vamos bater um papo com um casal de amigos que eu ganhei. Isso eu posso falar, que eu ganhei um casal de amigos que faz parte da história da minha casa, da minha família, e que hoje nós estamos aqui para poder bater um papo bem gostoso. E eu tenho certeza que na hora que vocês verem esse casal também, com certeza, eles também faz parte da sua história, faz parte da sua vida. Eu vou começar por uma pessoa que, olha, como que eu vou falar desse amigo? Porque é um amigo do coração. Uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, admiração. E você que está nos ouvindo aí, com certeza ele passou pela sua casa. Ele passou pela sua família. Porque na minha casa, ele cuidou do meu pai, ele cuidou da minha mãe, ele cuidou dos meus avós, e todo mundo em Santa Bárbara pode ter a certeza que já encontrou esse homem de um coração enorme. Sabe quem é ele? Dr. Edmilson. Tudo bom, meu amigo? Ô, meu amigo, muito prazer de novo estar contigo, estar conversando. Você fala desse jeito, eu fico até acabrunhado. Mas, doutor... Obrigado mesmo. Bom, muito boa tarde a todos, né? Quem não me conhece, né? Sou aqui da cidade, se eu chegar na cidade e perguntar quem que é o Edmilson, quem que é o doutor Edmilson, todo mundo já aponta o dedo. Entendeu? Graças a Deus. Doutor Edmilson, o senhor é uma pessoa que faz muito tempo que está aqui na cidade, um médico da rede pública de saúde, que eu posso dizer que passou por boa parte de todos os postos médicos da saúde. Agora já vamos falar sobre esse ponto. E do lado do senhor, hoje está uma pessoa também muito especial, uma pessoa que eu também admiro demais, que é a minha amiga, a Lidiane, que é a esposa do Dr. Edmilson. Tudo bem, Lidiane? Tudo bem, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer e uma satisfação estar aqui, viu, Paulo? Que legal. Não disse? Com certeza, esse casal já fez ou faz parte da sua história. Vamos lá, doutor. Vamos bater um papo aqui agora e falar que o senhor não tem como não falar de uma coisa que chama-se saúde, né? Aquilo que é saúde. Quais foram os postos médicos que o senhor passou em Santa Bárbara? Rapaz, é mais fácil você falar quais eu não passei. Entendeu? Eu acho que passei por os que foram do mandato, né? Do Denis e do Rafael, os mais novos, tipo o lado grego, né? Lá do Furlan. O Dona Regina, entendeu? Apesar de ter ido cobrir alguns dias, né, um ou outro lá, ter ido fazer cobrir umas férias, eu acho que daqui em Santa Bárbara todos, inclusive todos os pronto-socorros também, e hospital. Quantos anos na saúde de Santa Bárbara? Rapaz, vai faltar dedo. Eu me formei em 88, né? Me formei em 88. Já entrando a trabalhar, entregando a idade, essas coisas é feio. Na época, o pronto-socorro, ele era ali no 1º distrito, né, da cidade, ali na esquina com a Graça Martins, ali, esquina com a Santa Bárbara, ali, né? E era gostoso. Na época, eu trabalhava junto com que era a doutora Nair, era secretária de saúde, e a falecida dona Mercedes, que era coordenadora do pronto-socorro, né? Me levaram para trabalhar para lá. Naquela época não foi por concurso, foi por RPA. Comecei a trabalhei em 88, 89, 90. Eu fui para dentro da Beneficência Portuguesa, fiz a cardiologia, depois eu fui para a geriatria. 91 eu voltei para Santa Bárbara, entendeu? Ainda fazendo meus estudos de especialização, residência, pós-graduação, né? E tô até hoje. Que legal. É uma vida. Que gostoso. É uma vida. E do lado do senhor está a nossa amiga Lidiane. Lidiane, como você chegou em Santa Bárbara? Como começou a sua história aqui nessa cidade? Você veio de onde?
Eu nasci em Santa Bárbara, cresci, casei aqui em Santa Bárbara, faz 17 anos que eu sou casada. Vai fazer 17, né, amor? 17 anos de união, olha que gostoso, hein? Casada com o doutor Edmilson, sou esposa do doutor Edmilson, que a turma fala assim, a Lide do Ed e o Ed da Lide, né? E sou empreendedora, tenho formação acadêmica na área de enfermagem, na área da saúde, sou empreendedora, empresária na área da estética, e hoje também sou funcionária pública, atuo como servidora pública, como guarda municipal no município, na cidade de Elias Fausto. Então, estou servindo aquela cidade e aprendi a amar aquela cidade, uma cidade com poucos habitantes, mais ou menos 19 mil habitantes, uma cidade bem graciosa, que eu falo que eu fui parar lá por propósito de Deus, alguma coisa assim, que eu tinha um sonho também, além de já atuar como atuo na área da estética, de ser polícia. E o meu maior incentivador está aqui, meu esposo, que se não fosse ele, eu falo que ele é o único hoje meu apoiador para mim estar atuando na área que eu estou hoje, porque eu saio da minha cidade, pego estrada, deixo a minha família com o risco de vida para estar lá servindo, e amo o que eu faço, e estamos aí para servir, crescer e agregar, e ser esposa dele também, desde a época que ele estava no mandato como vereador. Me apaixonei pela política, quis entender de perto como que as coisas, e participar como que as coisas funcionavam, entender como é que eram os projetos e tudo mais. Estive bem presente no gabinete, participava, eu era assessora não remunerada, né? Que eu era uma assessora dele, participativa. Ali, né? E aí fui também para gestão pública, sou formada também em gestão pública, e trabalhei com ele durante todo o mandato, junto com a equipe, e gostei demais, né? Pelo que a gente trabalhou, e eu falo que uma coisa que me admira muito no meu esposo é o coração que ele tem, a generosidade que ele tem um coração que não cabe dentro dele. Então, de ver ele atuando... Com certeza. De ver ele Boa atuando... parte dos barbarenses sabe do tamanho do coração desse homem, do doutor Edmilson, viu? Eu falo que ele tem um coração que não cabe dentro do peito, né? Com então, certeza. Isso é uma admiração muito que eu tenho por ele. E eu vejo ele atuando, assim, como na área médica, até mesmo quando no mandato como vereador, que ele tem um ditado que diz: Deus vê, Deus provê, e fazer o bem sem olhar a quem, né? Às vezes ele chega em casa, ele fala: meu Deus, eu tô tão cansado, amor, que eu não tomei café, eu não almocei, não jantei. Às vezes eu fico brava com ele, que eu falo: poxa vida, naquele atendimento, naquela correria, é só falar: espera um pouquinho que eu vou me alimentar. Mas eu sei bem o que é isso, que eu vivo também de perto, as ocorrências, às vezes que eu atendo, que às vezes a gente sem comer, fica de pé, sai de um plantão de 12 horas, vai para uma ocorrência, fica mais 10 horas, 8 horas sem se alimentar. E essa acho que é a função, o propósito nosso, que é servir. Certo. Então eu compreendo e entendo bem a parte dele. Inclusive, hoje, no meu devocional, foi a palavra de Deus bem isso, que é Provérbios 11:25. Sou uma pessoa muito cristã. E hoje, na minha conversa com Deus, veio essa palavra em Provérbios 11:25, sobre a generosidade. E aí cabe bem o que a gente está falando hoje, né? De servir, da nossa função, do nosso propósito de vida. Que o generoso, ele é próspero. Então, se ele ajuda e alivia quem precisa, então o alívio será sobre ele. Então, eu falo que a nossa função aqui na Terra é cumprir a promessa, a palavra de Deus, que buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, tudo que eu faço, tudo que a gente faz, o nosso propósito de vida é buscar o reino. E o reino é o quê? Buscar a justiça de Deus. Então, a gente é trazer a justiça aos injustiçados. Então, vamos no dom, no talento que Deus nos deu, trabalhar pela nossa cidade, que a gente sabe que a gente pode acrescentar, trabalhar e fiscalizar, e através de um bate-papo, levar um trabalho eficaz, né, e dar continuidade em tudo aquilo que ele tem construído, e eu tenho certeza que vai ser muito desafiador, mas a nossa missão é essa. Olha, eu estou aqui de frente de um casal que de fato serve a população barbarense. O doutor Edmilson como médico, a Lidiane, que é guarda municipal também, que também está a serviço da população. E Lidiane, você disse
e nós sabemos que o doutor Edmilson ele teve um mandato de vereador por 4 anos, ele teve na Câmara de Santa Bárbara, e eu, como amigo de vocês, acompanhei que você era uma pessoa que estava ali toda a sessão, acompanhando, andando. Essa sua experiência no Legislativo Barbarense, na Câmara, também ela abre uma visão de trabalho que nós podemos fazer muito mais pela cidade. E essa experiência ao lado do doutor Edmilson na Câmara, eu acho que isso fortalece o que você tem no seu coração, né? Porque me falaram que você, esse ano, vai ser uma é uma pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E com essa experiência que você teve na Câmara, junto com o seu esposo, por que a Lidiane hoje quer ser uma vereadora e servir a cidade de Santa Bárbara? É isso mesmo, Paulo. Os passarinhos disseram certo. Alguém disseram. E realmente, eu venho como pré-candidata e de perto, como acompanhei o trabalho no mandato do Edmilson, então eu com certeza quero dar continuidade nesse trabalho. Me apaixonei pela política, fui em busca, estudei, sou formada em gestão pública, como eu disse, e vamos fortalecer isso daí, dar continuidade no trabalho, e junto com a comunidade, ouvindo, dando continuidade nos projetos de saúde, de segurança e outros mais projetos. Doutor Edmilson, o senhor esteve no Legislativo Barbarense como vereador. Sim. E talvez a população possa perguntar hoje, doutor Edmilson, por que o senhor não é candidato a vereador nessa eleição? Ai, Paulo, assim, bem sincero, tá? Eu parei, eu pensei, foi uma coisa que eu tive que fazer muita reflexão a respeito, tá? Porque tinha muita coisa que estava envolvido nessa história entre sair, né, entrar como pré-candidato e começou a envolver a minha profissão, começou a envolver um monte de coisas. Eu falei assim, não vai sair nenhuma coisa nem outra bem feita. Eu vou ter que dar um tempo, vou ter que dar uma respirada, vou ter que... Eu sempre acreditei na questão... Até tinha quem falasse para mim, às vezes, que eu era meio fora da casinha. Né? Eu falava assim, pô, mas pera um pouquinho, você é vereador ou você está pensando já com cabeça de prefeito disso ou aquilo? Com qual cabeça você está pensando? Na realidade, a gente tem que sair um pouquinho fora da cabeça e começar a pensar um pouquinho com o coração. Né? Porque o legislativo não é só você fazer uma... não é só você chegar, fazer uma lei e impor para o executivo que aquilo seja cumprido, faça isso ou faça aquilo. Não, não é. Nós temos que tecer projetos. Tá? A gente tem que fazer política pública, a gente tem que fazer políticas para a população. E isso significa você fazer um projeto e você dar condições ao executivo de fazer esses projetos, de chegar para o executivo e falar assim, olha, eu fiz um projeto para a saúde da mulher, tá? Só que, mas não tenho recurso, não tem... Não, calma. Como você vai fazer? Está aqui. O modus operandi de fazer está aqui. Estou te ajudando a fazer isso e você fazer uma política pública. Tá? Perfeito. E aí, o que começou a pesar um pouco na história? Os projetos que eu tenho, tá? Os projetos que eu estou trabalhando começaram a tomar proporções. Eu falei assim, gente, mas eu não sabia que era dessa proporção que estava se tornando, né? O município de Santa Bárbara, os problemas que estão envolvendo o município de Santa Bárbara. E aí, eu comecei a pensar, falei assim, eu preciso de um tempo para terminar as coisas, concluir as coisas. Então, optei por cuidar da minha profissão, estou cuidando da fitoterapia, graças a Deus, entendeu? Peguei o título, agora estou, né, foi uma briga gostosa aí do mestrado, mas saiu, né? E cuidar agora junto com a doutora Nair, com o pessoal lá da doutora Nair Kobayashi, né, que cuida lá do pessoal da cozinha medicinal e do outro medicinal, cuidar dos projetos, né, que ainda tenho mantido para 2026. Deus quiser, vai estar tudo certo, vai correr tudo bem aí. A gente vem com, né, uma proposta aí para deputado
Vamos torcer, mas isso aí ainda Olha que gostoso, hein? Então Calma, tem projeto né? aí para 2026, já temos aí algum... Se Deus quiser. E aí, como minha esposa falou, né? Eu tenho sempre um parecer comigo todos os dias de manhã, quando eu acordo, né? A questão da convicção e a questão da fé. Então, Correto. a minha oração é sempre: Senhor, fazei de mim segundo a sua vontade. Eu sou simplesmente um instrumento. Perfeito. Né? E o segundo é o modo com o qual Deus vai operar dentro dessa minha convicção. Dio vide, Dio provide. Deus vê e Deus provê. E de repente fez pau, deu uns 5 minutos na ideia, eu olhei para ela, fiquei olhando, falou: você quiser, tá olhando para mim. Eu falei: sabe que você podia continuar para mim as coisas que eu comecei. Eu falei assim: mas por quê? Eu falei assim: olha, a coisa está ficando muito complicada, aí até eu dei exemplos muito dolorosos para ela, de pacientes que passaram com a gente, pacientes de mulheres, né, de 28 anos com câncer de ovário, mulheres de 30 a 38 anos com câncer de útero. Isso daí está aumentando na população feminina de uma característica muito grande. E a gente percebe que os gestores de saúde, que os executivos dentro da área de saúde, eles estão ficando de mãos atadas, e aqueles que não estão com as mãos atadas, eles estão ficando presos a um sistema, tá, que está deixando aquém essa população que está sofrendo. Todos estão sofrendo, sejam idosos, sejam crianças. Está tendo assim, a saúde, ela está se deteriorando de uma forma muito rápida, tá? Em cima disso, eu falei para ela, assim: por que você não continua? Ela falou assim: oi? Né? Parou, olhou e falou assim: lógico. Eu falei assim: vem para como pré-candidata, entendeu? Você falou assim: se você tem atributos dentro da enfermagem. Conheceu essa parte dentro do legislativo, tem né? Propedêutica, sabe? Dentro do legislativo, tem propedêutica dentro do modus operandi, de como funcionam esses projetos. Certo. Eu falei assim: tem tudo e vai dar certo. Dio vide, Dio provide. Se você quer, falei assim, pensa e amadurece a ideia. E aí foi onde ela começou, sabe, deu uma virada, um estalo ali na ideia, um start nessas... Que aí entra aquela coisa de emoção e razão, aqueles fundamentos todos aí de maneira geral, você começa a pensar a respeito. E aí ela chegou um dia para mim e falou assim: olha, eu acho que realmente eu consigo tocar os seus projetos para frente. Eu falei assim: então, isso consumado. Isso mesmo que eu ia falar. Isso é um casal, né? Quando a gente vê isso, porque a vida do senhor como médico, porque eu que sou seu amigo, sei que o senhor é médico aqui em Santa Bárbara e é médico também na cidade de Paulínia, né? E a vida de um médico, né, Lidiane, não é... Você também tem acompanhado e você sabe que é cansativo. É um plantão atrás do outro, né? É bem complicado. E como a política ela faz parte da... Porque assim, ó, tem muita gente que fala assim: eu não gosto da política. Mas a política, ela faz parte da nossa vida. A política, ela faz parte da saúde. Né, doutor? O senhor está num posto médico, o senhor está lá dentro do hospital e o senhor sabe o quanto que a política reflete nesse atendimento. Com medicamento, com gestão, com recurso, não é? Sim. E não desmerecer a nossa cidade de Santa Bárbara, mas hoje Paulínia é uma cidade que ela tem um PIB muito alto. E isso acaba trazendo algumas vantagens. Talvez o senhor consiga hoje diferenciar, talvez, uma vantagem hoje entre Paulínia ou talvez não sei. Mas o senhor como médico pode enxergar isso aí. Só que a gente costuma dizer também que o dinheiro público, quando bem empregado, ele gera um bom resultado. Sem dúvida nenhuma. E essa é a maior responsabilidade, né, Lidiane, que você acompanhou, do legislativo, do vereador, né? É verificar como está andando, buscar recurso, buscar emenda, né? Verificar se esse medicamento está chegando, porque o senhor está lá, chegou um paciente lá, medicou, o senhor fala assim: ó, o seu problema é esse, eu vou te passar um receituário. O senhor, como médico, tem aquilo no coração, ele vai tomar o medicamento e vai ficar bom.
Agora, quando esse paciente que ficou ali esperando o atendimento, talvez um tempo ali no pronto-socorro, e ele não tem esse recurso financeiro, ele chega numa farmácia pública e chega lá, eu preciso desse medicamento para ficar bem, para minha saúde. E ele não encontra isso, aí a gente volta para o consultório e entende que é o quê? Uma frustração, né? Total. Frustração total. É uma situação onde o meu trabalho não fez sentido. Perfeito. Entendeu? Onde o meu trabalho ele acabou não fazendo sentido. E a população, ela de um modo em geral, tá, o que a gente percebe é que ela está empobrecendo. Os recursos estão ficando mais escassos, seja por falta de trabalho ou pelo próprio custo de vida, sabe? Ele tem que olhar para uma caixa de medicamento, ele tem que olhar para o pacote de comida que ele pega no mercado e saber o que eu vou fazer? Eu vou comprar o remédio ou eu vou comprar um pacote de arroz? Exatamente. Então, sempre eu pergunto, sabe? Paciente, quando eu tenho que usar um medicamento fora da rede, eu pergunto, você pode... Se eu passar um medicamento para você consegue dar um jeitinho de pegar esse remédio? Sabe? E aí eu tenho a resposta dele. Da mesma maneira como eu tenho que usar um medicamento que eu sei que é de farmácia popular, que eu sei que é de farmácia, sabe, da rede pública, eu levanto da cadeira, vou lá na farmácia, tem esse remédio aí? Sabe? Porque se não tiver, eu vou procurar uma segunda via, um segundo medicamento que eu consiga ter o mesmo resultado, porque senão eu não vou ter adesão daquele paciente. E é muito comum a gente pegar os pacientes, principalmente paciente em hospitais terciários, né? Quando a gente trabalha, o hospital terciário é uma Unicamp, é um estadual de saúde, já é quaternário, mas uma Unicamp, uma PUC de Campinas, né? É muito comum. A gente pega um relatório desses locais e vem escrito lá, paciente com má adesão ao tratamento. Parágrafo travessão na outra linha. Por que ele teve má adesão ao tratamento? Às vezes foi porque ele não teve condição de adquirir o medicamento. Então é uma coisa que eu tenho que respeitar como médico. Certo. E tenho que vigiar, entendeu? Quando no legislativo. É por isso, Lidiane, que acompanhando tudo isso que o doutor tem falado, e talvez até mesmo as críticas dele, ou aquilo que ele tem passado dentro do próprio lar de vocês, porque eu acho que é muito frustrante, foi como ele disse, ele fazer um trabalho e não ter isso, e a gente ouvir e ficar quieto. Porque muitas das vezes as pessoas ouvem uma demanda e ela fica quieta. Agora, quando eu escuto e quero fazer a diferença, não, peraí, tá faltando por quê? Qual é o motivo que tá faltando? E aí você teve essa experiência no legislativo, né? É exatamente isso que eu falo. Poxa vida, eu posso fazer alguma coisa. Se eu estivesse no legislativo, como que faria isso? Como que seria essa fiscalização? Como que está sendo essa administração? Né? E fiscalizar isso daí, e com certeza eu falo que fortalecer as políticas públicas. Então a gente sempre pode fazer mais, então eu tenho esse compromisso, sou uma cidadã barbarense nata, e eu tenho esse compromisso com o nosso povo. Eu quero isso e tenho um coração queimando por isso. Essa é uma palavra boa, eu quero isso, porque não é só simplesmente colocar o nome, eu quero fazer a diferença. Eu tenho enxergado que o meu esposo, como médico, tem passado. Você também, como guarda municipal, você se depara com situações que fala assim, não, isso não pode ser dessa forma. Sim. Eu preciso fazer a diferença, não é isso? Exatamente. É isso mesmo. E vamos fortalecer essas políticas públicas e meu coração queima por isso. Tá. Agora, falamos um pouquinho sobre política, sobre medicina. Mas, Lidiane, eu queria perguntar para você assim. Você disse 17 anos de casamento. Como você conheceu essa figura de um coração enorme? Como começou a história de vocês? Nós se conhecemos no hospital, né? Porque a vida dele é no hospital, não tinha como, né, doutor? Não tinha como, eu acho que diferente. A minha sogra falava, como que você conheceu ele se não fosse no hospital? Eu falo pra ela, se não fosse no hospital, não ia ser em outro lugar. Não tinha como, porque né? Porque a vida dele era dia e noite dentro do hospital. Ainda hoje, ele trabalha pra caramba
E ainda assim diminuiu, tirou um pouquinho o pé, né? Mas quando eu conheci ele, era assim, ó, era dias, só voltava para casa, pegava a roupinha, voltava de novo pro plantão. E nós se conhecemos quando eu atuava como enfermeira no hospital, na Santa Casa. Aham. E nos conhecemos lá, né, amor? Foi. Quando tudo aconteceu. Clínica mesmo. E aí eu falei assim, vamos... O que a gente faz? A gente só se encontrava no corredor do hospital, Sim. né? Então eu falei, não, nós vamos... Se a gente pretende casar e tudo mais, né? Vamos seguir aí um relacionamento, um compromisso, uma aliança. Aham. Então vamos mudar algumas coisas, né? Então eu falei, eu não pretendo encontrar você só no corredor do hospital, né? Então você precisa tirar o pé, eu preciso fazer alguma coisa que também me acrescenta, que eu gosto. E aí é onde eu fui para especialização em estética, para ter mais tempo assim nos meus horários, ter tempo para ele, ter tempo para nós, e também atuar dentro de uma área complementar, né, da saúde, mas beleza e bem-estar. E Então aí, nós por temos isso que eu fui para estética, e hoje eu tenho minha clínica de estética também. Então nós temos também um lado empreendedor aí, doutor Sim, Edmilson. O senhor total. conquistou também uma pessoa do empreendedorismo, né, muito, muito grande, né? E fala um pouquinho sobre esse trabalho seu, Lidiane. E eu atuo da estética? Da estética, Da estética. isso. Da estética, infelizmente, por conta também dos compromissos, eu tirei um pouquinho o pé da estética, Certo. mas eu ainda tenho meus atendimentos, por conta, eu faço meu plantão, né, de 12 por 48, quando eu tenho minhas horas, minhas vagas, eu tô ali com a minha agendinha, atendo minhas clientes, faço tratamento facial, corporal, e eu falo que assim, de tudo que Deus nos deu de talento, a gente coloca, né? Porque eu falo que onde a gente coloca nossas mãos, flui para o bem, né? Então eu falo que às vezes um simples toque, às vezes uma cliente está ali, vai fazer uma limpeza de pele, que eu falo que a gente também é um pouco psicólogo, né? Correto. Que na hora de tocar com as mãos, conversar, a gente conversa, conta dos problemas, e eu falo que a gente está sendo um instrumento de Deus onde a gente está. Então eu falo que a gente é completo, mesmo que por menos atendimento que eu faço hoje, eu falo que tudo que faz é com excelência e a gente flui naquilo que está fazendo, né? Perfeito. Porque a gente gosta do que faz. E também somos uma coisa que nós temos de afinidades, é a fitoterapia, né? A gente às vezes passa por aí, porque outras coisas que a gente gosta muito, que tem de afinidade também, é muito ligada à natureza, gosta de viajar, pegar a estrada, a gente para contemplar uma montanha, para parar para ver o sol, uma florzinha, tirar foto de uma florzinha. Então, a gente gosta muito disso. Então, e a fitoterapia, quando a gente sai por aí que encontra uma planta, a gente fica ali discutindo sobre a planta, os benefícios daquela planta. E na estética, eu trabalho também com a fitoterapia, mas mais voltada mesmo para beleza e saúde. Por exemplo, um chazinho para celulite, para um edema, para inchaço, essas coisas. A fitoterapia dele já é mais avançada. Tem algumas trocas de informação, assim, né, entre essa parte de estética com a parte de medicina? Tem, Ele né? dá muita ideia. Sempre tem, entendeu? Sempre tem. Às vezes ela liga para mim e fala assim, tô com uma cliente que precisa, tá com problema de edema, o que pode fazer, o que pode ser. E da mesma forma eu também, às vezes eu passo, mando telefone, mando mensagem para ela e falo assim, tô atendendo aqui no postinho. Tô mandando um paciente aí para você. É um adolescente, tá com acne no rosto aí, a gente classifica lá o tipo de acne lá, o que eu posso estar usando de creme, o que eu posso estar fazendo? Então, às vezes ela dá as receitas dela para mim, então sempre tem uma interação, Sempre a gente faz política, desde o casamento de qualquer forma. A política, novamente, o doutor faz parte aí, né? Vamos falar que a política é o nosso relacionamento social. Com certeza. Então, não tem como falar, não gosto de política. Nós somos políticos e... Doutor, nessa parte aí do postinho que o senhor disse, um médico na rede privada, um médico hoje do sistema privado, quando ele tem essa falta de um exame, de alguma coisa, ele vai até a administração do hospital. Certo. O senhor é um médico durante muito tempo da rede pública. Certo. Tá. E quando eu encontro esse problema na rede pública, o que eu faço? Ai, meu Deus.
Na rede particular, existem auditores, existem CEOs que eles vão estar focados dentro da administração para que aquilo não aconteça, para que aquilo não falte. Então, existe um gerenciamento, né? Na rede pública, quando falta o medicamento, diretamente nós somos cobrados pela população, tá? Quando nós cobramos o nosso responsável técnico, quando nós fazemos uma cobrança direto, né, para o secretariado, então, sabe? Mas sempre a resposta que a gente encontra na grande maioria das vezes é aquele esbarro. Ah, você sabe que a prefeitura tem que fazer licitação, tem que fazer pregão, tem que fazer não sei o quê. É tudo mais difícil, né? Tudo mais custoso. Tudo mais custoso. Eu não coloco a palavra difícil. Por que eu não coloco a palavra difícil? Porque, infelizmente, eu não sei, eu não reconheço mais com quem eu estou lidando. O relacionamento entre eu e você, eu te conheço muito bem. Então, se você colocar para mim um impasse na história e você falar assim, com a palavra, Edmilson, acho que isso aqui é difícil, então eu sei quais são as dificuldades para aquilo ali. Tá? Quando a gente conversa com uma pessoa que a gente não sabe mais o que, sabe, quando perde esse vínculo, e quando a gente tem esse vínculo de relacionamento minado, tá? Pela incerteza, Paulo, é uma coisa muito dolorosa, porque a pessoa chega pra gente e ela vai falar, não pode por isso, aquilo. É custoso, porque eu nunca sei até onde entra a boa vontade dela de querer mover, sabe, os dedos para conseguir aquele medicamento, para conseguir aquele exame, entendeu? Não posso, não tenho, sabe, não tenho direito, sabe, de caluniar as pessoas de bom mérito, que existem pessoas muito boas. Que de fato querem fazer uma diferença. Querem fazer a diferença, mas olha, eu fico arrepiado quando começo a tocar essas coisas, dessas cutucadas assim. Eu lembro muito bem uma crônica. Eu gosto muito de ler, sim, sabe? Eu gosto muito de ler. As horas que eu tenho assim disponível, eu estou sempre lendo. É gostoso. E me lembro muito bem de uma crônica que eu li na minha época do colégio, de Leon Elichar, que chamava A Corda e a Maçã. Entendeu? Assim, trocando de miúdo, o rapaz, a mãe dele deu dinheiro para ele comprar umas coisas lá na venda, né? Numa cidadezinha do interior. Ele foi lá para comprar as coisas na venda. Entre as coisas que tinha que comprar era uma corda. A corda estava cheirando, estava guardada dentro de um caixote de bacalhau. A corda estava cheirando, né, a bacalhau. Ele, com o dinheiro que sobrou, a mãe falou que ele podia comprar o que quisesse. Ele comprou uma maçã que estava linda, maravilhosa e cheirosa, né? E ele resolveu pegar o papel da maçã, né, para embrulhar a corda, para fazer a corda ficar cheirosa. E o espanto dele quando ele chegou em casa, que o papel da maçã também estava cheirando a corda, que estava cheirando o bacalhau. Sabe? Então, infelizmente, Paulo, os relacionamentos, a gente percebe que eles vão se minando, tá? A ponto daquelas pessoas de bom grado, de bom mérito, de boa índole, elas também acabarem tendo um relacionamento contaminado. Não estou julgando ninguém, digo isso novamente, tá? Mas a clareza entre os relacionamentos, ela ficou afoita, ela ficou de uma forma tão estrombólica que ela perdeu, sabe? Quer, mas não tem aquele filtro, sabe? Então, infelizmente, os relacionamentos nossos, sejam com o mesmo vale para o mente médico e paciente, sabe? Tanto que a gente acaba vendo tantas atrocidades que acabam saindo na internet, sim, né? Aquelas coisas todas, por falta de relacionamento, por falta de ter esse filtro no relacionamento, tá? E isso daí acaba levando concluindo, né? Acaba levando a essa coisa do dificultoso que eu te falei, né, de ser uma coisa assim, tá, você falou que é difícil, mas difícil até que ponto? Sabe, o paciente ainda está sofrendo. Sabe? A dor, né? O paciente, seja uma dor, ou seja, por menor que seja a dificuldade, entendeu? Por menor que seja para a gente essa questão do paciente, se ele procurou é porque para ele tem um significado grande. Então a gente tem que valorizar isso, a gente tem que dar esse
Qual é a palavra que eu coloco para isso? Tem que dar prioridade, esse mérito, entendeu? Essa palavra que o paciente está dando. Então, vamos tentar mexer o possível, sabe, para a gente fazer o melhor para ele. Perfeito. Doutor, eu sou uma pessoa que também utilizo o SUS, o Sistema Único de Saúde. Como boa parte dos brasileiros hoje também depende do Sistema Único de Saúde. E é tão gostoso e ao mesmo tempo às vezes é triste quando a gente chega, é gostoso quando a gente chega num pronto-socorro e a gente tem um atendimento humano. Aquela pessoa que olha para você, Sim. que te escuta, que entende a sua dor naquele momento e fala assim, vamos resolver. Até porque, se for para poder passear, a gente vai no shopping, a gente não vai num pronto-socorro, num hospital. A pessoa que vai hoje por um pronto-socorro hoje, ela vai porque de fato ela está precisando. E quando a gente se depara com um atendimento humanizado, porque com certeza você já deve ter passado alguma vez com o doutor Edmilson. E as pessoas, eu mesmo, é aquela pessoa que olha no olho e fala assim, vamos resolver o problema. Porque hoje, infelizmente, como em qualquer outro setor, existem pessoas que têm um tratamento humanizado e tem pessoas que você chega lá e ele não está nem se importando com aquilo que você está passando. Ele olha para você, Lidiane, que talvez exatamente. Isso é uma crítica, quando a gente fala sobre política, é isso aqui, é olhar para você hoje, eu tô com dor, tá, toma isso aqui, tchau, vai embora. Não entender da onde que vem. Uma vez, em uma das nossas conversas, o senhor disse que o nosso corpo, ele nos avisa. Que não existe aquela coisa de que a pessoa infartou do nada, que a doença saiu do nada. Ela vai dando alguns sintomas, ela vai dando alguns sinais. E esse sinal, muitas das vezes, um atendimento que não é um atendimento humanizado, pode levar a pessoa a morrer. O senhor concorda comigo ou não? Sem dúvida nenhuma. E aí eu pergunto para o senhor, por que as pessoas olham para o doutor Edmilson e falam assim, o doutor Edmilson é uma pessoa humana, com atendimento humanizado, com um coração desse tamanho? Porque o senhor olha para a pessoa e consegue enxergar nela o problema e, de fato, as pessoas saem de lá mais tranquilas. Diga pra mim, tá faltando mais médicos dessa forma, não tá? Rapaz, é engraçado esse negócio, sabe? Mas é engraçado e fácil de explicar. Às vezes a minha esposa, a gente vai para algum lugar, né? O pessoal tem essa humanização do trato, essa humanização do cuidado. Ela vira para mim e fala assim: ei, neguinho, você gosta de ser bajulado, de ser cuidado. Mas não é gostar de ser bajulado e de ser cuidado. É querer que façam pra gente, entendeu isso? E a recíproca é verdadeira, entendeu? Então, olhando o outro lado agora, né, da sua pergunta, né? É simplesmente, Paulo, eu quero que me tratem do jeito que eu trato os outros. Perfeito. É possível 24 horas por dia? Não. Mas é um não de não sei. Por quê? Onde está o filtro do nosso relacionamento? Entendeu? De novo nós esbarramos nessa questão do filtro. É aquilo que eu quero para mim, sabe? Então, quando a pessoa me procura, eu valorizo, sabe, isso, em 100% do caso, nem que seja, e eu vou te contar, paciente é engraçado, cara. Tem paciente que às vezes não gosta, sabe? Ele se sente incomodado. Por que ele se sente incomodado? Porque nunca foi dado brecha para ele de sentar e conversar. Escuta, fala um pouquinho mais para mim de você. Escuta, me conta um pouquinho mais. O que você faz na vida? O que você trabalha? De onde sua família é? E às vezes são questionamentos, tá? que a gente acaba colocando, que a pessoa dá uma brechinha de, sabe, mas é porque eu não tenho meus familiares aqui, não sei o quê.
que você começa a montar, sabe, aquele quebra-cabeça chamado indivíduo. Que pessoa é uma coisa, o indivíduo, ele é uma coisa, ele é uma coisa, não, perdão, desculpe do jeito de falar, mas assim, não é coisa de coisa, mas ele é um quebra-cabeças que a gente tem que aprender a montar para poder entender a pessoa. Aham. Sabe? E se você não conseguir entender, às vezes você não consegue fazer um bom relacionamento, você fica aquele atendimento supérfluo, sabe? Fica aquele entendimento que às vezes a pessoa chega e fala assim: nossa senhora, né? Eu cheguei falando que eu tô com dor nas costas, o médico vai passar uma bezetacil para mim, onde que tem? Protocolo, né? E também, sabe? Às vezes o não é resposta, Sim. sabe? Ah, mas olha, infelizmente eu não sei o que você tem. Mas se você me der uma oportunidade, eu vou tentar descobrir. Posso não conseguir, mas eu vou fazer o possível com quem saiba o que você tem. Olha, infelizmente, nós não temos mais o que fazer. Você quer conversar a respeito? É triste quando chega essa hora, mas o paciente tem direito a saber o que ele tem. O paciente tem direito de saber qual é o medicamento que ele está tomando. O paciente tem direito de saber por que eu estou passando aquele exame para ele. Sabe? Rapaz do céu. Outro dia até teve uma coisa muito engraçada, né? Porque eu pedi um exame para um paciente e é um exame que a gente utiliza para ver... A gente usa esse exame mais para mulher, né? Certo. Mas a finalidade desse exame não é só saber se está grávida ou se não está, é um rastreamento também que a gente utiliza para câncer. E o exame, infelizmente, veio positivo. Sabe? Aí a mulher brigou comigo, por que eu decidi o absurdo que eu tenho pedido aquele exame para ela? Seria cômico se não fosse trágico, né? Aham. Mas o paciente ele tem o direito de saber. A gente tem o médico, enquanto médico, ele tem a obrigação de conversar com o seu paciente. Ô, Lidiane, diante de tudo isso que você, há 17 anos, convive com o Dr. Edmilson, tem alguma situação que vocês passaram, tanto na área da saúde, mas falou assim, puxa vida, não dá para se conformar com isso, eu preciso fazer a diferença. Vem alguma coisa na sua mente? Vou perguntar isso para o senhor também. Se teve alguma situação que a gente olha, que a gente vai para casa, às vezes, chateado. Porque o senhor pega um plantão, o senhor atende inúmeras as pessoas. E aí, de repente, o senhor lidar com uma pessoa ali, com uma situação, e ver que aquilo ali não está indo para frente, que precisava evoluir, mas não por causa da pessoa, mas por causa, talvez, da própria política ou de um atendimento. Já teve alguma situação, Lidiane, que vem à sua memória e fala assim, puxa vida, isso me entristeceu e eu não me conformo com isso? Sim, bastante, praticamente repetidas vezes, Sim, né? repetidas Porque vezes. o Edmilson, ele é muito ético, né? Então, Aham. tem coisas que eu percebo que ele fica chateado e ele não conta, mas tem coisas que eu falo, o que aconteceu? Ele fala uma situação de um paciente assim, assim, assim. Pela aquela humanização dele já, de conversar com o paciente, entender a situação dele, e aí, precisamente, né, como trabalha com os exames e tudo mais, para comprovar aquele diagnóstico, para fechar o diagnóstico, falta embate, né, empassa, vamos dizer assim, num exame que não consegue fazer, e nesse sentido, assim, então, que atrasa a vida do paciente, Certo. né, porque ele não consegue um equipamento quebrado, uma falta de vaga, e aquele paciente, você sabe que ele tem pouco tempo, ou era para ontem, para fazer as coisas, aquele paciente está ali por falta dessa dinâmica de funcionalidade da administração. Então, isso daí a gente vê muito comum. Não é normal, né? Não é normal, Não é né? normal. E não dá para se conformar, né, Lidiane, numa situação dessa. Eu falo isso, a minha esposa, até o senhor acompanhou essa situação, ela precisou de um exame, e esse exame, ele demorou mais de 2 anos. 2 anos. 2 anos para poder sair esse exame. Claro, tem situações, mas às vezes, doutor, chega uma pessoa que na hora que ela chega o chamado para o exame,
a pessoa já não está mais ali. Já. Né? Exatamente. Então a gente começa a entender que muitas das vezes, talvez por isso que o senhor hoje está indicando ou pedindo esse apoio, né, para sua esposa, para poder ajudar nessa outra parte, que é essa parte de fiscalizar, trazer essa melhoria para a rede pública, fazer toda a experiência que você teve junto com o seu esposo no Legislativo. Mas eu volto a pergunta para o senhor, doutor. Qual que foi aquela situação do senhor que o senhor falou assim, puxa vida, isso não podia ter acontecido por causa desse detalhe? Nossa, Paulo, não foi nem, olha, Inúmeras, não né? foram inúmeras vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, não. Foram bastante vezes, Puxa sabe? vida. Vários casos, vários com pessoas assim mais próximas da família da gente, pessoas que acabaram depois com essa história ficando próximos da família da gente, sabe? E é uma situação muito dolorida, entendeu? Dolorida e dolorosa de a gente testemunhar. Isso é difícil. Isso dói. Dói, né? Dói. Dói a gente passar por uma situação dessa. Dói. Mas vamos falar de coisas boas, vamos falar de futuro, né? Vamos falar sobre futuro. O futuro, doutor Edmilson, né? O senhor disse que o senhor já tem projeto para 2026. Agora, em 2024, estamos engajados no projeto da Lidiane, né? Como pré-candidata a vereadora. E qual que é o seu sentimento, Lidiane, para chegar aí? Estamos aí há pouco tempo aí das eleições, né? Daqui a pouco começa já as convenções, já começaram boa parte das convenções municipais, daqui a pouco vamos para a rua. Eu estou naquele sentimento de, sabe aquela ansiedade gostosa? Uma ansiedade gostosa. Eu falo que tem uma ansiedade que não é boa, mas essa ansiedade é uma ansiedade gostosa, que a gente não vê a hora de chegar o 6 de outubro para a gente ver o resultado das urnas, né? E estar de frente agora, na rua, com as visitas, eu falo assim, que infelizmente, por conta do meu tempo, eu não consigo estar todos os dias na rua. Mas o tempo que eu posso, pelo WhatsApp, através das redes sociais, por telefone, já estou visitando o pessoal, já estou conversando na comunidade, já fiz algumas reuniões para saber, porque assim, eu falo que é o povo que traz a demanda para a gente, então eu sou uma boa ouvinte. E um político, ele deve ser isso, né, doutor? Ele deve ouvir, né, a demanda da população, a dor da população. Como né? Exato. Como um bom médico, né? O político tem que ser um bom ouvinte. E já tenho algumas reuniões, já fiz algumas reuniões dentro da comunidade, amigos, famílias, e ouvindo esse pessoal aí para trazer realmente a demanda de cada bairro, cada região, e é o que eu pretendo aí para nosso futuro aí, nosso caminhar, nossa missão, e fortalecer as políticas públicas. Doutora Edmilson, e eu? Por que a Lidiane pré-candidata a vereadora? Em primeiro lugar, pela proximidade. Entendeu? É a questão é onde entra a questão do relacionamento. Tá? É uma questão de... Nós vamos criando... de novo a palavra, hein? Nós vamos criando filtros dentro desse relacionamento, e tem certas coisas que eu não preciso pedir para ela, sabe? Para pedir assim, para fazer, ou precisa disso aqui, precisa disso. Não, eu sei que ela sabe o que tem que ser feito. A continuidade da história, sabe? Da mesma forma, também é uma via de mão dupla. Tem muitas coisas que ela sabe, né? Tem muitas coisas que ela sabe que eu faço, sabe? Sem precisar pedir, sabe? Então acaba ficando, né? Acaba ficando uma política de relacionamento gostosa, sabe? Daquele convívio. Esse foi o primeiro lugar. Certo. Ponto. O segundo ponto, pela capacidade dela. Entendeu? A Lidiane, ela tem uma visão, sabe? Que ela consegue projetar as coisas lá na frente. Mas eu estou fazendo aqui agora. Como é que vai ser lá na frente isso que eu estou fazendo agora? Sabe? E isso daí dá oportunidade
tá? Isso aí dá a oportunidade de fazer um relacionamento muito gostoso, de ouvir, sem você precisar ficar questionando, sem você precisar ficar falando. Só de você ouvir, você consegue, sabe, pegar todo aquele contexto. Uma pessoa é uma coisa muito bonita, isso é uma coisa muito gostosa. É uma coisa que você tem. Né? Ouvindo eu sei o que todos necessitam. Entendeu? Então é a necessidade sabe, a necessidade de um fazendo vez à necessidade de todos, sabe? E a facilidade com que ela tem de articular esses projetos para quando se executar, quer dizer, você faz, né? Ela tem um determinado projeto, ela tem uma determinada demanda, ela fala assim, mas por que então a gente não faz isso que lá tem não sei o que, ali consegue não sei o que, aqui faz não sei o que, e aí você consegue juntar tudo, sabe, fazer o tudo ou todo. Entendeu? E eu comecei a olhar, falei assim, pois olha que coisa. Ela pode tocar esse legado aí. Né? Vai tocar bonito. Viu? Que gostoso. Tá preparada, Lidiane, para poder assumir essa responsabilidade aí? Sempre. Eu falo que é aquela ansiedade que às vezes a gente fica com medinho, mas é uma ansiedade que não entra o medo, né? Vamos para cima e bora para frente, vamos tocar. Que gostoso. E rumo à missão. Então, nós batemos um papo hoje com esse casal de amigos que mora aqui, ó, no meu coração. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, nos vendo também, tem um carinho especial também por esse casal. E como o doutor Edmilson disse, é um projeto que tem aqui, a Lidiane é uma pré-candidata a vereadora e é uma pessoa de extrema confiança que vai estar tocando esse legado, né? Total confiança. Né? E no momento certo, né, doutor? Vamos, e olha que gostoso, né? Essa é a união, né? Juntos vocês são uma pessoa só, mais forte, né? Exato. Andando junto, caminhando. Que gostoso, né? Suas considerações finais, meu amigo? Nossa, rapaz, consideração final. Eu já falei para você uma vez que eu sou, por excelência, asclepiano, né? A minha medicina é a medicina escolápica e é aquela medicina onde a gente não tem considerações finais. É simplesmente até daqui a pouco. Isso, sabe? Que gostoso. Né, até daqui a pouco, acho que não tem, não sei. Continuidade mesmo. Eu só estou assim, muito feliz, sabe, por ela. Eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz mesmo, quando ela chegou. Ela falou assim: olha, estou tomando essa decisão com o coração. Eu falei: você tem certeza do coração? Ela falou assim: tenho, eu estou tranquilo. Eu falei assim: então vai que vai dar certo. Vai que essa é a sua hora. Que legal. Que apoio, hein? Que apoio, hein, Lidiane? De nome, de forte, né? e aí eu conversava com ele, eu falava, não é que dá certo? Dá certo no Legislativo, lá na frente, o projeto dele como deputado, e a gente fortalecer isso daí, quanto que nunca vai ganhar o nosso povo? Verdade. A gente fazer o melhor, cada dia mais. Que esse é o nosso projeto de vida, nossa missão de vida. Que foi para isso que nós nascemos, né? Foi. Que gostoso. Doutora Edmilson, Lidiane, olha, a gente ficaria aqui mais tempo batendo um papo, porque é uma conversa boa, uma conversa gostosa. E muito obrigado por vocês aí que nos acompanharam. Esse é o recado da doutora Edmilson, da Lidiane. E até o nosso próximo Pod SBO.